Filhos e filhas, o tema de hoje é bastante atual e importante. Bullying. E está conosco, participando no estúdio, Eduardo Vicenzi, psicanalista e professor pós-graduado. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo Vicenzi, pela presença. Obrigado pelo convite, Padre Reginaldo. E vamos lá. É um prazer tê-lo conosco. Eu começo com uma pergunta. Eduardo, o que é bullying? Bom, vamos lá. Bullying é um tipo de fenômeno que ocorre geralmente nos grupos, né? Por isso que a gente fala tanto na escola, que a escola é um lugar onde ocorre o bullying. É um fenômeno que ocorre em grupos onde acontece uma agressão de forma repetitiva. Essa agressão não pode ser pontual, né? Uma vez, um dia aconteceu uma agressão. Não, é uma agressão que acontece geralmente todo dia, com uma frequência alta, em que, né, há um grupo que agride uma minoria. Às vezes é uma pessoa que é agredida, às vezes é um grupo menor, né? E esse grupo menor pode estar associado, por exemplo, com minorias, né, na questão da escolha sexual, costumes, características físicas. Então, qualquer sinal que pode ser interpretado como uma diferença, né, pode potencialmente definir um grupo vítima de um possível bullying. Certo. Bullying tem idade? E a pergunta eu recebi ontem de uma pessoa que me disse: padre, por que bullying está relacionado a adolescente? Mas não tem idade, por favor. A gente nota que o bullying é um termo que serve mais adequadamente para a gente entender o ambiente infantil e adolescente. Agora, a gente tem que pensar assim, o bullying hoje em dia, ele está sendo confundido com agressividade. Certo? Tá, mas bullying não tem idade. Por exemplo, pode acontecer bullying com uma pessoa idosa? Desculpa, é que eu estou fazendo o papel do ouvinte. Olha, na minha opinião, é mais adequado a gente pensar aí numa forma de agressividade que ocorre. Tá. Né? Então isso seria preconceito. Um preconceito, tá. Isso. Porque o bullying, ele nasce num contexto muito vinculado com a escola, tá. com esses ambientes infantis de grupo. Isso evita que a gente amplie o termo a ponto dele perder o sentido original. Por que em inglês? Porque ele tem uma origem vinculada com a Inglaterra. Bullying vem de um termo usado para definir aqueles meninos da escola, aqueles meninos valentões. No Brasil, às vezes a gente usa um termo, né, o galinho, né? São aqueles meninos assim que peitam os outros, que querem se impor. Certo. Então vem daí o termo bullying. Tá certo. E quais são o que caracteriza o bullying? Você falou agressividade. Agressividade pode ser agressividade física, pode ser agressividade verbal, né? Pode ser uma agressividade simbólica, assim, no sentido de tiração de sarro, chacotas, pode ser no sentido também de uma segregação, de uma não aceitação no grupo. Então, assim, a agressividade nós temos várias formas, né? Então, tem que ter essa característica da agressividade e tem que ser repetida. Tá certo. Tem que ser frequente. E segundo uma pesquisa feita nas escolas públicas e particulares, a maioria dos casos de agressão acontece nos corredores, nos pátios da escola. 3 em cada 10 alunos confessam serem vítimas da violência dentro da escola. É isso mesmo? Sim, é interessante esse dado, padre. Nos corredores, nos pátios. Por quê? Porque são lugares vulneráveis dentro da escola. São lugares onde é mais difícil de ter a fiscalização do adulto. Certo. Então, esse é um ponto bem importante para a gente entender. O bullying, a ocorrência do bullying está diretamente relacionada com a falta de cuidado das pessoas responsáveis, dos adultos, no caso da escola, né? Que são quem? Professores, equipe pedagógica, funcionários. Só que aí você está falando já da manifestação do bullying, mas tem tudo a ver também com criação, né? Sim. E nós tratamos esses temas
porque são temas atuais e nós não queremos uma compreensão rasa, não é verdade? Porque nós estamos aqui, eu conversando com o nosso convidado, Eduardo Vicêncio, que é professor, psicanalista, doutor, e tem sido maravilhoso. Tanto que nós vamos dividir em partes a nossa reflexão para tornar melhor compreensível para você. Mas nós já temos a participação da Sueli. Padre, seja bem-vinda. Padre, Você fala de onde? Eu falo de Curitiba, do Uberaba. Pois não, querida, um prazer. Padre, eu tô com meu filho, que ele não tá querendo, um tempo pra cá, não tá querendo ir pra aula mais. Quero saber se isso é bullying. Ele não quer ir pra aula mais. Quando a gente fala pra ir pra aula, ele chora. Ele não fala nada. Diz que tem uns meninos provocando ele. Eu já fui até a escola. E eu não sei se isso é bullying. Tá. Eu queria saber se isso é bullying, porque ele tá desinteressado da escola. Tá certo. Obrigado pela sua ligação. O doutor Eduardo vai interagir com a senhora, por favor. É a Sueli. Sueli. Bom dia, Sueli. Bom dia, doutor. Sueli, esse é um sinal típico, sim, de que está ocorrendo bullying. É um dos primeiros sinais e um dos mais reveladores para a gente quando a gente tenta entender uma situação, se é ou não é uma situação de bullying. Sim. A criança, ela é vítima de violência, às vezes diariamente, né? Então, a forma dela tentar se proteger é não indo no local. Ok, mas nós sabemos que a criança precisa ir para a escola. Não, exatamente. Né? É por causa disso que eu estou preocupada, né? Porque eu fui até a escola, mas eles não me chamaram até agora para me saber o que está acontecendo, e eu preciso saber porque ele não vai perder o ano, ele vai perder por causa de certos meninos, né? Então vamos pensar assim, a gente tem uma estratégia a curto prazo e uma a médio prazo, né? Eu vou começar pela médio prazo. A médio prazo é isso mesmo, assim, é você se dirigir à escola, ter uma conversa com a direção, com professores, no sentido de alertá-los de que isso está acontecendo dentro da escola. É função da direção e dos professores fiscalizar o ambiente em grupo e não deixar que nenhum tipo de violência aconteça. É porque são alunos maiores, né? Então não é da sala dele, são outros alunos Isso maiores. mesmo. E é compromisso da... Né? Desculpa, você falou a médio prazo, né? A médio prazo. Porque a curto prazo é assim, é você ter uma boa conversa com o seu filho, no sentido de você encontrar maneiras, junto com ele, para ele se proteger. Né? Porque às vezes a gente... Isso. Ele tem que ir para aula, não pode faltar. Não tá, pode mas eu vou interagir aqui. Doutor Eduardo, Sueli, ajuda a mãe tentar descobrir o que é o objeto do bullying? Ajuda no sentido, padre, de pensar em formas de o filho indo para a escola não se expor, né, ou tentar evitar ao máximo a exposição a esses outros meninos. Por exemplo, identificar se é porque usa óculos, é chamado de 4 olhos, se é porque é baixinho, se é porque é magro demais, é biotipo, é importante isso? Ajuda no sentido de ter a conversa com o filho e ajudar ele a compreender que isso não precisa ser visto como um problema, é só uma característica. Entendeu, Sueli? Entendi. Eu vou tomar providência. Quero ver segunda-feira se ele vai para aula, porque chega na hora de ir para aula, ele chora, Isso. chora. Mas pensa assim, Sueli, você ter uma conversa com ele no sentido assim, de ele não ficar nos ambientes onde esses adolescentes estão. Sei. Nem que ele tenha que ficar perto de adultos, nem que ele tenha que procurar a direção e ficar lá na hora do recreio. Sei. Sabe? Isso emergencialmente, a curto prazo, é a melhor estratégia. Eu vou procurar isso segunda-feira, eu vou conversar com eles de novo, porque eles conversaram com ele, mas até agora não me chamaram para me saber quem que é os meninos, para mim ver o que está acontecendo, chamar os pais para conversar, porque isso não pode acontecer. Muito obrigado, Sueli. Sua participação foi muito importante. Eu vou atender a Fabíola e depois, para uma questão didática, eu procuro sempre ser didático, nós vamos falar do bullying. Eu estava conversando com a anuense do doutor Eduardo. Nós vamos falar do ponto de vista do agressor, depois nós vamos falar do ponto de vista da vítima e como os pais se posicionarem. Mas, Fabíola, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vindo, senhor, à nossa casa. Obrigado. Você fala de onde? Cordeirópolis, interior de São Paulo. Pois não, Fabíola. Então, eu estava falando, eu tive problema com o meu filho de 11 anos, um menino. Ele é lindo, maravilhoso, só que ele é gordinho.
E ele estava numa escola do estado, né? Certo. E no começo do ano, ele vinha chorando todo dia, conversava com ele, falou, mãe, eles ficam me chamando de gordo, os mais velhos chutavam o bumbum dele, ele chegou chorando em casa. E aí nós fomos conversar com a diretora umas 3 vezes. Meu marido falou que ia fazer um BO contra a escola, porque eles não faziam nada. Meu marido saía para viajar, voltou chorando, um homem de 44 anos. Ele falou, eu não pus filho no mundo para as pessoas judiarem. O que nós fizemos? Tiramos ele da escola, porque a diretora não fez nada, uma escola do estado. Certo. E pusemos ele numa escola paga, sem ter condições financeiras. O que fizemos? Esprememos o orçamento de casa, porque eu tenho o mais velho que está no último ano de faculdade, né? Sim. Então eu gasto muito com ele. Mas esprememos de outro lado para poder pôr ele numa escola paga. E aí resolveu, querido? Resolveu, Padre Reginaldo. O menino não quer sair da escola, faz vôlei, faz futebol, trabalho de escola. Ele ama a escola, ele volta todo dia feliz para casa. Obrigado pela sua participação, Fabiola. Doutor Eduardo, alguma consideração? Não, é isso mesmo. Pelo que eu entendi, a Fabiola está dizendo que a mudança de escola foi decisiva. Provavelmente porque a escola nova tem um sistema de cuidado, de fiscalização que funciona. Tá certo. Obrigado, Fabiola. Doutor, a pergunta que eu faço é do ponto de vista vamos começar pelo agressor. Isso vem da família, da formação? O que leva, a gente falou pessoas de mais idade, mas essa agressividade, essa intolerância, o que é isso? Padre, todos nós temos dentro da gente algo de uma agressividade. A gente nasce, se a gente olhar os bebês pequenos, se a gente não começa a educá-los, eles começam a dar tapas na mãe. É verdade. Começam a morder, puxar cabelo. Então, assim, a agressividade, ela é uma característica até certo ponto natural. O que não é natural é a gente deixar essa agressividade se expressar de forma livre. É por isso que existe o processo de educação. Para a gente aprender a controlar. Então, sim, né, a gente pode pensar que as crianças que são agressivas com as outras, elas têm alguma dificuldade de controlar essa agressividade interna. Ou seja, algo no processo educativo não se completou. E aí, isso depende dos pais. Depende dos pais e num segundo momento, claro, entram daí a escola, os outros ambientes sociais, mas a maior responsabilidade, né, se a gente fosse colocar uma porcentagem, 80%, 90% é uma responsabilidade dos pais na educação. Doutor, o senhor é psicanalista, nós sabemos que os gregos dividiam a questão da cólera, do pleuma. Não dá para justificar que isso é uma questão de uma pessoa colérica, sanguínea. O caráter, a personalidade, ela pode ser moldada. Porque eu vi uma entrevista esses dias, um pai dizendo, não, mas é que o meu filho tem esse caráter. Não dá para aceitar isso. Não, de forma nenhuma. Porque a agressividade pode ser trabalhada. Pode e deve. A gente precisa encontrar formas. Se a forma que a gente está usando não está sendo adequada e suficiente, a gente precisa mudar de estratégia. Se a gente não dá conta sozinhos em casa, né, o pai e a mãe, a gente precisa procurar ajuda. E vamos falar sobre exatamente esse estado do agressor. Nós estamos falando sobre a família. Essa agressividade tem que ser trabalhada na primeira infância? Padre, eu já tive a oportunidade de atender crianças com 9 meses de idade que já estavam expressando agressividade. Bullying, no caso. Não o bullying no sentido que a gente está usando do termo, mas assim, o bullying está diretamente ligado com a agressividade. Tá certo. Então, isso a gente começa a trabalhar a partir do momento que a criança nasce. E qual foi a tua experiência? Você partilhava que também trabalha numa escola de 0 a 5 anos. De quanto? 0 a 5 anos. 0 a 5 anos. Como é que foi a experiência?
Olha, a gente percebe que as crianças constantemente estão expressando atos ou, enfim, comportamentos agressivos. E o adulto precisa intervir diretamente, seja dentro da escola, o papel das professoras, e principalmente em casa. Os pais não podem deixar que as crianças batam neles, chutem, desobedeçam as regras. Desde essa primeiríssima infância que começa o processo educativo. Então tem mães que pensam assim, mas o meu filho tem 2 anos, é tão bonitinho que ele, né, dá soco, dá tapa, que, né, não machuca. Não, isso já está errado. Por exemplo, nós temos uma participação aqui de uma questão de uma creche. A participação da Adriana diz assim: oi, padre, pode ter bullying na creche ou não? O que fazer? Eu tenho uma menina de 4 anos e ela ofende a coleguinha chamando de gorda. Eu já falei que não pode, mas ela sempre acaba falando. Na idade dela, é compreensível? Se pode responder, padre, por favor, nos ajude. Por favor, doutor. Isso. É compreensível que surja, mas não é compreensível que isso continue. Certo. Então, assim, não é compreensível que os adultos achem isso normal e deixem isso continuar acontecendo. Então, se uma criança está tendo atos de agressividade, seja xingando a colega, porque com 4 anos já tem noção que não pode falar isso, não pode xingar. Então, essa noção do certo, do errado, é muito discutível, mas não é tão tarde quanto se pensa. De jeito nenhum. Os pais sabem disso. Quando uma criança tem 1 ano e meio, ela já sabe o que pode fazer e o que não pode. Ela olha antes de fazer algo errado. É verdade. Né? Então, assim, isso a gente costuma pensar que é tarde, mas não é. E às vezes a gente perde a melhor parte do processo educativo, que é onde é mais fácil, que é no começo. A questão da baixa autoestima interfere na vida, é preponderante na questão do exercício da agressividade? Bom, padre, eu noto tanto na escola quanto nos pacientes que chegam para a gente na clínica procurando auxílio, que a questão da baixa estima pode ser um gatilho para a pessoa ter que fazer atos, comportamentos em que ela se sinta mais poderosa, mais forte. Então, assim, muitas vezes a criança ou adolescente se vê na necessidade de se impor ante os outros, tirar sarro, agredir, como uma forma de tentar se sentir forte, tentar se sentir melhor, né? Então, sim, muitas vezes a agressividade ela é só um subproduto, uma consequência de uma baixa estima, de um baixo valor próprio. Né, uma criança desinvestida, uma criança ou um adolescente em situação de abandono psíquico mesmo. Falemos sobre a vítima do bullying. Como perceber que uma criança está sofrendo bullying? Os pais podem perceber isso? Bom, o principal sinal eu posso dizer que é aquele mencionado pela Sueli, a nossa ouvinte anterior. Exato. Né? A criança começa a chorar, a se negar a ir para a escola, chora em situações em que os pais não entendem o porquê. Sim. Como se fosse um choro sem motivo. Quando se aproxima da hora de ir para a escola, ela se mostra ansiosa. Se ela vai para aula de manhã, então pode ser até às vezes que na hora de dormir ela começa a expressar esse mal-estar, não quer acordar. Sim. Às vezes adoece, né? Certo. Literalmente, ou às vezes representa que está doente para não ir. Se a criança estuda de tarde, às vezes ela não quer comer, não quer tomar banho, não quer se arrumar para ir para a escola. São sinais típicos. Eu daria mais alguns assim bem importantes, que é a criança se sentir um pouco depressiva, a gente olhar para ela cabisbaixa, não tem vontade de brincar, não conversa, fica isolada. Certo. Sendo bastante pontual, nós tivemos uma participação de uma pessoa, do Vinícius. Não sei se eu podia ter dito o nome, mas agora o Vinícius está nos acompanhando em Fortaleza. Nós temos a Rádio Dom Bosco transmitindo. E disse assim: padre, eu sofro bullying. Como devo agir? Bom, primeiro, Vinícius, percebendo que
você é um sujeito que tem condições de achar formas de se defender lá no dia a dia. Tá? A primeira coisa para a vítima do bullying é ela entender que ela não precisa continuar sendo. Nós falávamos em off, acho que é interessante trazer aqui, não aceitar e querer continuar sendo vítima, é isso também? Isso, porque assim, às vezes sem perceber, a gente se coloca em situações em que a gente se torna vítima. Por exemplo, a gente passa naquele corredor onde a gente sabe que vão estar aqueles agressores que vão xingar a gente. Por que a gente passa lá? Tá. Por que a gente passa sozinho? Por que a gente não procura um adulto para ficar pelo menos naqueles momentos? Então, assim, às vezes, sem perceber, a gente se coloca em situações de risco. Certo. E a gente sofre consequências. Então, o primeiro passo, Vinícius, é perceber em que momentos do teu dia você fica em risco e é agredido. E aí fazer um plano B, um plano de modificação. Assim, não se permitir mais estar naqueles locais com aquelas pessoas. Procure a direção, procure um professor, fique junto. Eu tenho certeza que o adulto não vai negar essa ajuda para você. Mas olha como é interessante, doutor. Pode dizer o nome, sim. A Vitória, só vou dizer o primeiro nome. A Vitória de Santa Fé. Padre, tenho 12 anos. Nossa, primeiro eu quero registrar aqui como temos ouvintes adolescentes, viu? É surpreendente. Vitória tenho 12 anos, eu sofro muito bullying na minha escola. O que eu faço? Eu não aguento mais e eu acabo também fazendo bullying. Bom, Vitória, não é fazendo que você vai resolver. Outro grande mal entendido é a gente achar que a gente tem que resolver as coisas à força ou de igual para igual. Se eu levo um tapa, eu tenho que dar outro para a pessoa me respeitar. Não é assim que funciona. Assim a gente só coloca mais lenha na fogueira, né? Pegando o ditado popular. A gente precisa procurar pessoas de referência nos locais. Então, se você está na escola, existem os professores, existe a direção, existem os funcionários. Então, a primeira coisa é a gente se retirar da situação de risco, como a gente falava no caso anterior. Se você é vítima constante de bullying, primeiro identifique em que momentos você é vítima. Né? Em que momentos isso acontece? Mas o medo de denunciar, de identificar, é de piorar a situação. Porque o senhor fala que os adultos vão fazer alguma coisa, mas às vezes não fazem, doutor. E a criança acaba se expondo mais e se colocando mais em risco. Nesse caso, tem que falar para os pais, tem que tomar uma atitude com os professores, com a escola, tem que botar a boca no trombone, como diz? É uma situação muito semelhante quando a gente pensa num abuso sexual. Sexual, é verdade. Tá? O agressor, ele ameaça a vítima. Se você contar, você morre ou alguém morre. Então, assim, a gente já sabe disso, que a principal forma de sair desse ciclo vicioso é falando. Queridos filhos e filhas, é surpreendente o tema. Trouxe à tona participações de todo o Brasil. E aqui o registro, de novo, o número de adolescentes que nos acompanham, de jovens, de professores, de professoras, louvado seja Deus. O Fé em Debate tem esse propósito de tentar aprofundar e levar ao conhecimento como bons cristãos e bons cidadãos. E nós vamos agora falar com o doutor sobre estratégias de prevenção. E depois nós estamos selecionando e eu vou fazer um bate-volta, perguntas rápidas e respostas rápidas com o doutor. Doutor, quais são as estratégias de prevenção? Bom, vamos pensar assim primeiro na escola. Tá. A escola é o lugar privilegiado para se prevenir o bullying, pensando nele já acontecendo, né? A gente costuma pensar que a escola é um lugar onde a gente vai para aprender as matérias, né? Tem um intervalo, tem as outras aulas e daí a gente vai embora. Isso. Há muito tempo a escola deixou de ter só essa função. Certo. Então, assim, uma estratégia muito interessante é a escola promover debates envolvendo alunos, professores, direção. Primeiro, para identificar o bullying,
né, mapear ele dentro da escola, saber se está acontecendo, se não está, com quem, com que frequência, quais são os grupos. Certo. E aí, juntamente com os alunos, isso é muito importante, quero frisar, os alunos precisam participar desse processo. Definir regras, definir formas de convivência permitidas na escola, definir sanções para quem não cumpre. Certo. Tá? Punir. Sim. E num segundo momento, chamar os pais para esse debate. Certo. Tá? Porque assim, a escola, a gente escuta muito isso me assusta. Olha, se você não obedecer, meu filho, eu vou contar para tua professora. Né? Isso é muito comum, assusta por quê? Porque o fluxo está invertido. Exato. Né? O correto, seria o contrário, né? Isso, é a professora, se precisar dizer, olha, parece que eu estou precisando chamar os seus pais para a gente conversar. Não só como uma ameaça, né? Mas como uma tentativa de descobrir o que está acontecendo com esse jovem, com essa criança. Colocar existe uma autoridade no assunto, né? Isso mesmo, a gente nota que a autoridade está passando para todos os lugares, menos dentro de casa. Doutor, se o senhor me permite, eu vou começar a fazer ler o que as pessoas, e o senhor vai comentando na medida do possível. Começando, a Liliane, de Divinópolis, diz assim: em Minas Gerais, não acho que os educadores estejam muito interessados em repreender o bullying nas escolas, pois a única coisa que pensam é fazer greve, por isso não estão nem aí, nem querem saber delas, não estão nem... Bom, aqui é um comentário dela, então nada a comentar. Marília. Bom, mas eu vou fazer uma pergunta em cima dela. A escola pode ficar alheia ao problema do bullying ou é uma obrigação, que o senhor disse, uma das questões das prevenções, tratar do tema? É uma obrigação. Porque a escola é um ambiente social, é um ambiente onde precisam existir regras. A escola não pode ficar de braços cruzados. É muito triste quando a gente nota que professores sabem que o bullying está ocorrendo, sabem quem são as crianças que estão cometendo violência e não tomam nenhuma atitude. Isso não está correto. A Marília, doutor, está dizendo: padre, eles falam muito sobre bullying aluno versus aluno, mas tem-se visto aluno versus professor. O senhor poderia comentar? Tudo bem. É uma elasticidade do termo bullying, né? O termo bullying originalmente ele serviu para designar essas situações aluno-aluno dentro da escola. Mas a gente às vezes utiliza esse termo como forma de falar de violência. Isso acontece também. A gente sempre tem que pensar assim que o pior nessas situações é a situação de omissão. Certo. Quando aquilo persiste. Quando aquilo persiste, é sinal que algo não está sendo feito. Mas existindo também alunos versus professor, ou professor versus alunos, tem que se trabalhar isso. Aí eu friso o papel da direção da escola. É função, para isso, essa é uma das funções da direção da escola. Detectar como que está a relação entre alunos, professores, e encontrar estratégias em conjunto para melhorar a qualidade dessas relações. Uma filha de Deus diz: na escola do meu sobrinho, os alunos cometem bullying com os professores, com um professor com leve deficiência auditiva, o que prejudica os alunos e o professor. Os pais já foram comunicados, porém a lei protege muito o aluno e dificulta a escola. Tome uma posição firme. O senhor acredita que a lei protege muitos alunos? Sim, tanto crianças quanto adolescentes, a gente sabe que o tipo de penalidade que incide neles é menor. Mas eu quero frisar um outro ponto, padre, dentro disso que você falou. É de pensar em qual é a postura dos professores. Muitas vezes, né, a gente nota que os professores assumem posturas desrespeitosas com o aluno e isso alimenta uma agressividade por parte deles, né, voltada para o professor. Então, assim, o professor às vezes se usa de um lugar de poder para fazer um outro tipo de violência muito mais sutil.
Por exemplo? Por exemplo, na questão da nota, da definição da nota, do como que chama a atenção da criança. Existem formas de se retomar o controle da sala de aula. Quando o professor não está muito bem preparado, ele começa a abusar do lugar de poder, né, e age agressivamente com os alunos. Mas do outro lado também é verdade. Sim. Tá complicado. Eu fui professor no começo, gostava muito, mas é difícil você manter hoje os alunos atentos e é difícil hoje você pensar em ter controle numa sala de aula. Os alunos estão muito desrespeitosos. Sim, isso é verdade. Eu, quando converso com educadores, com professores, eu sempre penso em ajudá-los a pensar na seguinte situação. No contexto de hoje, a gente não pode se cobrar aquela mesma exigência de talvez 20 anos atrás, onde toda a sala ficava absolutamente em silêncio, respeitosamente. Tá, né? Mas você está passando um conteúdo, é verdade, o professor às vezes falta só fazer pirueta para chamar atenção. Mas o silêncio do outro é obrigatório para o aprendizado do outro. Então alguém tem que exercer segurar as rédeas. O que eu noto, assim, eu também, enquanto professor, é que essa questão do respeito, muitas vezes a gente só vai conquistar depois de alguns encontros. Né? Porque assim, as crianças, os adolescentes já estão acostumados a ter essa postura desrespeitosa, de conversar. E esse é um processo de conquista. Não é conquista no sentido de ficar cedendo, de ficar seduzindo. Não, é assim, ao respeitar o aluno, Entendi. Naturalmente ele vai tender a respeitar o professor. E isso não é uma coisa simples, quero frisar, não é algo raso, né? É um processo super difícil. A profissão de professor é uma profissão dificílima. E cada vez mais desafiadora. E nós continuamos com nossa participação, e aqui eu quero registrar Maria do Carmo, que é professora, muito obrigado, de Camaragibe. Ela diz assim, ela faz várias considerações e concordo com a senhora, sem dúvida, mas ela diz: acredito que mais do que tratar o bulinado é necessário tratar o agressor, que carrega muitos mais problemas do que imaginamos, que vem dentro da família. Obrigado, professora, pela participação, doutor. Trata-se dos dois, né? Sim, a gente precisa pensar o seguinte, né? O bullying como sendo um sinal, um alarme de que algo está acontecendo. Com quem? Com os dois polos, tanto o agressor quanto o agredido. Nenhum deles está bem. Aqui a pergunta que veio de Maranguape: por que os adolescentes estão tão mais agressivos? Esse é um fenômeno que a gente observa de algumas décadas para cá, alguns anos para cá, e parece estar muito relacionado com a dificuldade dos adultos em assumir uma postura de autoridade. Eu vou dar um exemplo cotidiano, né? Então as mães começam a trabalhar, diferente de antigamente, que geralmente a mãe ficava em casa, dona de casa cuidando das crianças. O pai também trabalha, aí esses pais chegam em casa de noite e querem ficar de bem com o filho. Certo. Aí, se o filho faz algum ato que precisa de repreensão, se faz algo errado, os pais não se sentem à vontade de exercer a autoridade. Por quê? Porque temos tão pouco tempo com os nossos filhos, então a gente precisa ficar de bem, precisa ser legal esse momento. Então a gente nota que, principalmente dos anos 90 para cá, está havendo uma falha muito grande na função de pai e de mãe, linkando com essa questão da autoridade. A gente está vendo pais e mães que querem ser amigos dos filhos, que querem deixar sempre um clima gostoso, quando não é o clima gostoso que está ocorrendo, é que a criança está fazendo tudo o que ela tem vontade. Doutor, eu tenho 3 perguntas para o senhor, e tentando resumir todos aqueles que mandaram os e-mails. Eu passei os olhos aqui, a equipe me ajudou, Fernando, mas primeiro, como lidar com as críticas? Que as críticas são inevitáveis, os apelidos, como lidar com isso? A gente precisa pensar o seguinte, ao discutir bullying, a gente não vai chegar numa situação em que ninguém vai xingar ninguém, ninguém vai maltratar ninguém. Chamar de gordinho, de 4 olhos, de gordinho, etc. assim, se Tô a dizendo pessoa que é certo, mas
Mas isso vai acontecer dentro da escola, fora da escola, na internet, em qualquer lugar isso vai acontecer. Então, assim, a vítima de bullying, a gente tem que ajudá-la a lidar com críticas de uma forma melhor. Veja, se eu sou gordinho e eu escuto alguém me chamando de gordinho, por que isso tem que me fazer tão mal se eu sou gordinho? Certo. Eu sou gordinho, qual é o problema de ser gordinho? A gente tem que entender que assim é parte do processo a vítima superar o dano que a crítica causa para ele, né? Isso é um processo natural da nossa vida, que a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, a gente tem que aprender. Isso vale para todas as idades, para né? todas as idades. Aí vem a minha segunda pergunta, como o senhor, como psicanalista, ajuda o agressor? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o agressor é alguém que está realizando atos e que muitas vezes não consegue controlar esses atos. É algo compulsivo, é algo que a gente, no senso comum, a gente diz é até mais forte do que a pessoa. Mas tem tratamento? Tem, com certeza. A gente precisa analisar por que essa pessoa tem necessidade de agredir, o que ela está querendo ganhar com isso. Geralmente, o senhor concorda que às vezes repete o que sofre dentro de casa? Com certeza absoluta, assim, uma das formas mais frequentes de agressão se dá pela identificação. O que é a identificação? O pai é bruto, a mãe é bruta? Isso, eu sigo os modelos de casa. Essa é a situação mais frequente. Então, um pai de uma criança que está agredindo outra, o primeiro ponto é repensar como é que está em casa. Então, e a terceira pergunta, como é que o senhor trata a família? A família. Bom, não adianta tratar o agressor se não trata a família. Sim, quando a gente fala de tratamento de criança ou até de adolescente, envolve a família. Aí a gente precisa sentar com essa família e analisar o que vem ocorrendo, como que está o contexto. Eu atendo muitas mães, né, que chegam, mas o meu filho grita comigo, me desrespeita. E como é que você faz? Não, daí eu grito para ele parar. Né? Ou eu digo, não grite, gritando. E aquele conselho que o pai dá, não leva desaforo para casa? Não é bacana. São atitudes que incentivam a violência, não é? Incentiva, alimenta todo esse processo. Não é assim que a gente resolve. Vou dar um exemplo de adulto, né? A gente está dirigindo no trânsito, uma pessoa fecha a gente. A gente vai sair do carro e vai lá bater? Doutor, nós estamos nos últimos segundos, na verdade. Quando procurar ajuda? Quando a criança ou adolescente demonstra estar em sofrimento. A gente não pode esperar. Quanto antes procurar, melhor. Procura primeiro a escola e profissionais especializados. Né? Existem várias instituições, faculdades onde tem cursos de psicologia também, o sistema de saúde e os profissionais em geral. É importante procurar o quanto antes. Espero que você tenha gostado do Fé em Debate de hoje, foi maravilhoso para mim. Obrigado, doutor Eduardo Vicêncio, obrigado pela sua presença, gratificante, viu? Eu que agradeço, padre, foi um prazer para mim. E queridos filhos e filhas, que a paz do Senhor reine na sua casa. Evangelizar é preciso!